Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Dagoberto no nosso Matemática e Companhia e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre propriedades da potenciação. Meu objetivo é te ajudar a entender como funcionam essas propriedades e tenho certeza que, se você prestar atenção, praticamente baseado nas três primeiras propriedades que eu vou te mostrar aqui, você vai dominar todo esse assunto, pode ter certeza. Então fica ligado e agora vamos direto ao nosso assunto. Quero começar te dizendo o quê? Que propriedade, toda vez que nós falamos em propriedade ou propriedades, né, são as características operatórias de uma determinada situação. Nesse caso, nós vamos falar de propriedades da potenciação. Então quer dizer o quê? São as características das operações que envolvem as potências. Propriedade significa característica, ok? Nós trabalhamos com três situações envolvendo propriedades das potências. A primeira delas, situações com bases iguais. A segunda, situação envolvendo bases diferentes. E a terceira, bases únicas. Só para relembrar aqui alguma coisa sobre potência, às vezes, né, você ainda está meio perdido, está aí engatinhando. Então olha só, vamos supor que eu tenha uma potência qualquer. Vou colocar aqui 2 elevado no expoente 3, famoso 2 ao cubo. O que significa isso? Esse 2 aqui é o que eu chamo de base, ok? E essa base indica exatamente o que? O meu fator. O 3, que é o meu expoente, é o valor que está aqui em cima, ele indica quantas vezes eu vou multiplicar a minha base por ela mesma. Então, por exemplo, 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Fazendo a multiplicação, você encontraria o 8. O meu objetivo não é fazer esse cálculo até o final da potência. Eu só quero te mostrar o que acontece quando nós temos operações envolvendo potências, beleza? Então é isso que eu quero que você perceba ao longo dessa aula. Mas como eu te falei, presta atenção especificamente nas três primeiras propriedades. Com elas você vai dominar o mundo das potências, tenho certeza. Então, a primeira propriedade que eu quero te mostrar é uma propriedade chamada produto de potências de mesma base. O que acontece? Quando eu tenho um produto de potências de mesma base, produto significa uma multiplicação. Então, eu vou ter bases iguais, como eu tenho aqui, ó, uma base que eu estou chamando de A. Observa, eu tenho bases iguais, mas eu tenho expoentes diferentes. Que operação que eu tenho entre essas potências? Eu tenho uma operação de uma multiplicação, tá aqui a multiplicação. O que a regra me diz? Ela diz que quando eu tenho uma multiplicação de bases iguais, eu vou conservar a minha base e vou somar os meus expoentes. Mas como que isso vai acontecer? Vou te explicar. Vamos pegar um caso bem prático usando números, porque, né, muitas pessoas têm dificuldade de entender como funcionam essas letras, né? Maldita matemática, bota a letra em tudo. Então eu vou te explicar usando números, ok? Então vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, pegar o 2 ao cubo mesmo, né? Que criativo. 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao quadrado, ok? Então, 2 elevado no expoente 3 vezes 2 elevado no expoente 2. Vamos supor que eu não queira usar essa regra. O que seria esse 2 ao cubo? 2 ao cubo seria 2 vezes 2 vezes 2. E agora, 2 ao quadrado, ó, tem aqui a operação de vezes, beleza? Então, vezes 2 ao quadrado, que seria 2 vezes 2. O que acontece aqui? Eu teria o 2 multiplicando por ele mesmo quantas vezes? 5 vezes. Então, isso é a mesma coisa que 2 na quinta potência. Mas, com certeza, imagina se eu pego um número maior, eu ia sofrer fazendo todo esse cálculo aqui. Então, por causa disso, eu simplesmente vou conservar minha base, que nesse caso é o número 2, e vou somar os meus expoentes e chegar no mesmo resultado. Ah, professor, eu posso somar direto e chegar já no 2 na quinta? Pode! Por exemplo, tem pessoas que têm facilidade. Ótimo, que maravilha! Se você fizer ali, ó, 3 elevado na quarta potência vezes 3 elevado na sétima potência, beleza, quer conservar a base e já somar de cabeça? Se você se garante, manda bala. 4 mais 7
porque está multiplicando, vai ficar 11. Você não precisa ficar colocando ali 4 vezes o número 3, 7 vezes o número 3. Que sofrimento, né? Então fica a dica. Conserva a base, soma os expoentes. Primeira propriedade. Como eu falei, se você souber a primeira, a segunda e a terceira dessa aula, você vai dominar o mundo. Então, vamos para a segunda. A primeira fala de multiplicação. Então, a segunda, vamos falar de divisão. Só que aqui eu não vou usar o nome divisão. Eu vou usar um nome um pouquinho mais técnico. Vou chamar de quociente de potências de mesma base. Quociente significa divisão. E se na multiplicação eu somo, vamos usar a lógica um pouquinho? Se na multiplicação eu somo, o que eu vou fazer na divisão? Eu vou diminuir, meu amigo. Olha a lógica aí na nossa vida, né? Observa que eu tenho aqui, ó, de novo, bases iguais, base A, só que os meus expoentes são diferentes. Vou pegar o mesmo cálculo aqui com você, ó. Vou usar agora um número um pouquinho diferente. Vamos supor que eu tenha 5 elevado na sexta potência e que eu vá dividir por 5 elevado na quarta potência. O que acontece? 5 elevado na sexta potência seria repetir o 5 quantas vezes? 6 vezes. Então eu faria 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 e vezes 5. 6 vezes, beleza? Dividido por 5 elevado na quarta. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Agora, o que fica mais fácil? Fazer uma simplificação. Eu tenho um 5 multiplicando, 5 dividindo. Simplifica. 5 multiplicando, 5 dividindo. De novo, 5 multiplicando, 5 dividindo. 5 multiplicando, 5 dividindo. O que sobra? Sobrou 5 quantas vezes? 2. 5 ao quadrado. Ah, realmente, professor, não é mais fácil então eu fazer o quê? 5 na sexta dividido por 5 na quarta é a mesma coisa que pegar os meus expoentes e subtrair. Expoente 6 menos expoente 4, que daria 5 ao quadrado. Então fica prático. Lembrando que essa operação aqui, quero fazer uma observação, ela não precisa aparecer em forma de fração. Ela pode aparecer assim também, A elevado na m, com os dois pontinhos, dividindo A elevado na n. E o resultado seria o mesmo, m menos n, ok? Ela pode aparecer em forma de fração, também pode aparecer em forma de divisão. Então, fica a dica. Isso vai facilitar muito a tua vida se você quiser fazer, por exemplo, 7 elevado à oitava potência dividido por 7 na quinta potência. É muito mais fácil conservar o 7, subtrair os expoentes. 7, no caso, elevado na 8 menos 5. 8 menos 5, 3. Então, 7 ao cubo ou 7 na terceira potência. Já foram duas propriedades, como eu falei. Se você souber a próxima agora, dominar essas três primeiras, o mundo das potências é seu, ok? Então vamos lá. Olha essa propriedade aqui, chamada potência de uma potência. Quando que ela é usada? Quando eu tenho uma potência elevada em outra potência. Nesse caso aqui, o exemplo, A elevado na m elevado na n. Vamos fazer com números primeiro, ok? Pensa comigo, se eu tiver aqui, 2 elevado na quarta potência elevado ao cubo. Professor, vamos supor, professor, que eu não quero usar essa propriedade. Ótimo, se você não quisesse usar essa propriedade, como você deveria fazer essa conta? Simples, você faria essa conta pensando que tudo que está dentro do parênteses, beleza? Tudo que está dentro do parênteses é uma base só. Então, você tem que elevar essa base no expoente 3. Aí você faria 2 na quarta vezes 2 na quarta vezes 2 na quarta. Que propriedade que eu estou aplicando aqui, que eu posso aplicar? A primeira. Multiplicação de bases iguais. Conserva a base, soma os expoentes. 4 mais 4 mais 4 vai dar 12, beleza? Então, seria isso. Mas o que a gente percebe aqui, Poxa, eu podia sofrer menos. E para isso é que nós estamos aqui, para aliviar esse teu sofrimento com a matemática.
Pensa, eu poderia simplesmente pensar que, né, 2 na quarta elevado ao cubo fica mais fácil se eu multiplicar os meus expoentes. E aí eu teria, ó, 4 vezes 3, 12. Viu como é muito mais rápido e muito mais fácil? Então, como eu falei, se você dominar essas 3 primeiras propriedades, você vai mover o mundo. Eu só quero que você tome um cuidado, tá? Qual é o cuidado que eu quero que você tenha? Cuidado com o parênteses. Como assim? Nessa última propriedade que eu acabei de te mostrar, o parênteses é importantíssimo. Por quê? Se eu tiver parênteses, olha só, 2 na quinta elevado na quarta potência, ok? Eu vou fazer o quê, ó? Eu vou simplesmente conservar a minha base e fazer 5 vezes 4, que vai dar 20. Agora, vamos supor que eu não tenha parênteses. Se eu tiver assim, ó, 3 elevado na quarta elevado ao quadrado. Cuidado. Se não tem parênteses, isso aqui é uma outra potência. E aí você ficaria com o 3, que é a base, e resolveria o 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, que é 4 vezes 4. Cuidado! Então, com parênteses é de um jeito. Sem parênteses é de outro jeito totalmente diferente. Beleza? Então, tenha esse cuidado. Fica a minha dica. E agora eu vou te mostrar todas as outras propriedades que são derivadas das 3 primeiras. Quer ver uma coisa? Tem uma delas que eu chamo de potência de um produto. Nessa potência de um produto, as bases não precisam ser iguais. Olha aqui, ó, eu tenho uma base A e uma base B, né? Então tá aqui a minha base A, volto ali, minha base B. O que acontece? Bom, eu tenho um expoente do lado de fora. Isso aqui lembra muito a terceira propriedade. Como assim, professor? Imagine que eu tenha 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado na quarta potência. E tudo isso esteja elevado ao quadrado. É a cara, exatamente a cara da terceira propriedade, potência de uma potência. Por quê? Porque esse 2 ele vai multiplicar o expoente que está aqui, que é o 3, e vai multiplicar o expoente que é o 4. Assim eu ficaria com 2 elevado na sexta potência, porque 3 vezes 2 é 6, vezes 5 elevado na oitava potência, porque 4 vezes 2 é 8. Então a potência de um produto ela é derivada da terceira propriedade. Olha que fácil. Vamos pegar mais um caso? Ah, se eu tiver então, professor, 3 vezes 7 elevado, vou colocar aqui na quinta potência, e eu tiver ele elevado ao cubo, o que que acontece? Esse 3 que está aqui fora, ele multiplica o expoente do 3. Mas, professor, qual é o expoente do 3 ali? É o expoente 1. Então, fica 3. Quanto é 3 vezes 1? É exatamente 3. Vezes o 7, agora elevado em qual expoente? 3 vezes 5, expoente 15. Então, isso é a potência de um produto. Da mesma forma, nós vamos ter a potência de um quociente. Ou seja, quando eu tiver uma divisão. Olha só um caso. Eu vou colocar aqui 2 elevado à quarta potência sobre 5 elevado ao cubo. Tudo elevado ao quadrado. O que acontece? O 2 aqui de fora multiplica o expoente 4, que dá 8, e multiplica também o expoente 3, que vai dar 6. Então, fica 5 na sexta. Ah, professor, é sério isso? Claro, com certeza. Imagina que você tenha 3 aqui, ó, sobre 7 ao quadrado. E aqui eu tenho o expoente 4. O que que acontece? O 4 multiplica o expoente 1, que está ali com 3, fica 3 na quarta. E o mesmo 4 multiplica o expoente 2, fica 7 na oitava. Então, tudo isso faz parte do nosso primeiro caso ali, ou melhor, dos nossos 3 primeiros casos. Então, tudo isso é baseado nesses 3 primeiros casos. Agora,
Sempre ficam algumas outras dúvidas e eu quero te mostrar ó, o que aconteceria aqui nesse exemplo. Como resolver uma expressão como essa? Como simplificar na matemática, né, quando é pedido uma expressão como essa? Primeiro eu tenho que observar quais propriedades eu posso usar. Olha só, eu tenho aqui uma expressão que é chamada de y, quero resolver ela. Da onde eu vou partir? Eu tenho aqui uma multiplicação aqui dentro de bases diferentes. Mas olha o meu expoente aqui fora, o expoente 5. O que ele vai fazer? Ele vai multiplicar o expoente 2, multiplicar o expoente 3. 5 vezes 2 vai ficar A na décima. 5 vezes 3 vai ficar B na 15. Sobre... Agora olha aqui, ó, só tenho uma operação para fazer, que seria A elevado potência de uma potência. Multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. B na sétima. O que dá para fazer agora, professor? Só posso resolver A com A, B com B. E aí me sobra o quê? A na décima dividido por A na sexta. O que eu faço mesmo na divisão? Divisão diminui. Então fica o A, minha base, 10 menos 6, 4. E o B, mesma coisa, 15 menos 7. Divisão diminui. 15 menos 7, 8. Então, tá aqui a minha simplificação da expressão. Era uma expressão grande e nós reduzimos ela usando as propriedades da potência. Fica a minha dica. Mas tem outras dúvidas que eu sei que surgem. Uma delas é essa aqui, ó. Ei, professor, expoente zero. O que eu faço com expoente zero? Expoente zero dá zero? Expoente zero dá 1? E agora? Que dúvida cruel. E eu vou te mostrar usando as propriedades da potência. Primeiro caso, eu vou criar aqui uma operação para você ver como fica fácil entender o que é o expoente zero. Vamos supor que eu tenha aqui 2 elevado ao cubo dividido por 2 elevado ao cubo. Pela regra das potências, o que ela manda eu fazer? Pela regra das potências, conservo a base, que é o 2, diminuo os meus expoentes. Então ficaria 2 elevado na 3 menos 3, ou seja, 2 na 0. Eu vou fazer agora essa mesma operação usando o seguinte, ó, vou colocar aqui operação parte 1 e a mesma operação parte 2. Imagine que eu tenha agora 2 ao cubo dividido por 2 ao cubo, só que de uma outra maneira. Eu vou fazer agora usando a regra básica da potenciação. O que é 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2. E aqui embaixo seria a mesma coisa, 2 vezes 2 vezes 2. Se eu fizer essa operação, 2 vezes 2, 4 vezes 2 dá 8. Embaixo também dá 8. 8 dividido por 8 dá quanto? Dá 1. Poxa, professor, fiz a mesma operação, só que de duas maneiras diferentes. Será que eu cheguei a resultados diferentes? Aparentemente sim. Mas aí vem essa conclusão. Se eu fiz a mesma operação e eu não fiz nada de errado nesses dois processos e cheguei em dois números ou em duas expressões, vamos dizer assim, não quer dizer que elas sejam diferentes. Na verdade, elas têm o mesmo significado. Elas são expressões equivalentes. E com isso, eu posso concluir o quê? Que esse 2 elevado na 0 é a mesma coisa que 1. Eu tenho aqui a mesma operação. Se eu tenho a mesma operação, ela tem que produzir o mesmo resultado. E se nós não fizemos nada de errado, nós acabamos de provar que um número elevado na 0 é 1. Mas, professor, será que isso se aplica a todos os casos? Olha, posso te dizer que sim. Vamos supor que eu use uma outra base. E aí eu não vou usar uma base numérica. Vou usar uma base com letra. Se eu tivesse aqui A elevado ao expoente 3 dividido por A no expoente 3. O que eu poderia fazer? Mesma coisa, aplicar a propriedade. 3 menos 3, porque é uma divisão, daria A elevado na 0. E aqui eu teria A ao cubo dividido por A ao cubo. Poxa, um número dividido por ele mesmo não é 1? É. Então, significa o quê? Ó, que A na 0 é igual a 1.
E isso é uma prova matemática de que qualquer número elevado no expoente zero sempre vai dar 1. Isso é uma prova, é uma demonstração, tá certo? Então, fica a minha dica para você nesse quesito, nessa propriedade. Você vê que eu provei isso para você usando uma propriedade que nós acabamos de ver, ok? Mas tem mais dúvidas? Sempre tem. Uma delas é o expoente negativo. Pô, professor, e o expoente negativo? O que eu faço quando aparece um expoente negativo? Posso deixar ele negativo? Como é que eu transformo ele em expoente positivo? Posso fazer isso? Pode. Eu vou te mostrar aqui, também usando propriedades da potência. Vamos pegar agora uma outra base, uma outra potência. Vamos supor que eu tenha 5 elevado ao quadrado dividido por 5 elevado ao cubo. Estou usando a propriedade da divisão. O que a regra manda eu fazer na divisão? Conservar a base, subtrair meus expoentes, beleza? 5 ao quadrado dividido por 5 ao cubo. Conserva a base, subtrai. O que sobraria? Sobraria, ó, 2 menos 3 vai dar menos 1. Se eu tenho 2 e devo 3, fico devendo 1, ok? Agora eu vou fazer essa mesma operação de uma outra forma, igualzinho nós estávamos fazendo anteriormente ali do expoente zero. Ó, 5 ao quadrado dividido por 5 ao cubo. Vamos lá, o que é 5 ao quadrado? 5 vezes 5. O que é 5 ao cubo? 5 vezes 5 vezes 5. Vamos pensar, eu tenho 5 em cima, 5 embaixo, elimina. De novo, 5 em cima, 5 embaixo. O que sobrou aqui em cima? Sobrou o número 1. E aqui embaixo sobrou apenas o 5. Poxa, professor, mesmo cálculo, como é que produziu resultados diferentes? Aí que tá, meu amigo. Não produzir resultados diferentes. Produzir resultados equivalentes. Chego à conclusão de que 5 na menos 1 é a mesma coisa que 1/5, certo? Então, eu estou acabando de mostrar para você que quando eu tenho esse expoente negativo, ele pode ficar positivo desde que, olha o que acontece, esse 5 estava na parte de cima, ele vai ficar na parte de baixo da minha fração. Porque esse 1, ó, ele continua existindo aqui, ó, no expoente. Ele não deixa de existir. Mas, professor, e esse 1 que estava aqui em cima? Da onde é que ele saiu? O que é o 5 na matemática? 5, ele pode ser escrito dessa forma, mas ele também pode ser escrito como 5 sobre 1. Nós é que muitas vezes deixamos de enxergar esse 1 que está aqui embaixo. Então, toda vez que eu quero transformar o meu expoente negativo em expoente positivo, basta eu inverter a minha base, ok? Como assim, professor? Vamos supor que eu tenha, né? Vou colocar aqui para você, ó, 2 elevado na menos 3. Se eu quiser que ele fique positivo, eu tenho que lembrar que aqui existe um número 1 no meu denominador. E aí eu ficaria com 1 sobre 2 ao cubo, beleza? Então o que eu fiz? Eu apenas inverti a minha base, certo? E a partir daí o meu número fica positivo. Mas é importante você perceber esse detalhe que ele pode acontecer com qualquer outro número. Vamos supor que eu tenha, né, e aí eu vou pegar um outro caso aqui com você, ó, A elevado na quarta potência sobre A elevado na sexta potência. O que é A elevado na quarta potência? É o A multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Assim como A na sexta potência é o A multiplicado por ele mesmo 6 vezes, ok? Se eu fizer todas as simplificações, olha o que vai acontecer. Vai exatamente aqui em cima sobrar o número 1, né? Porque eu tenho 1 multiplicando isso aqui. 1 é o elemento neutro da matemática. Tá aqui o número 1, ok? E, né, eu tenho aqui embaixo exatamente quantos A's? 2, então fica A ao quadrado. Eu quero lembrar você que nós acabamos de falar sobre esse 1 na propriedade anterior. O 1, ele é o meu coringa da matemática, ele é o coringa da potência. Por quê? Porque eu posso transformar o 1 no expoente que eu quiser. É, isso mesmo.
Olha só, o que pode ser esse 1 para mim? Ele pode ser exatamente A elevado na zero. Por quê? Porque tudo que eu elevo na zero é 1. E aqui embaixo continua como sendo A ao quadrado. E o que a regra manda eu fazer? A regra manda eu conservar a minha base e subtrair os meus expoentes. Fazendo 0 menos 2 dá menos 2. O que eu acabei de provar para você? Que 1 sobre A ao quadrado é a mesma coisa que A na menos 2. Ou vice-versa, né? A na menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre A ao quadrado, ok? Isso pode dar aí um tema de uma próxima videoaula só falando dessa propriedade. Porque no início ela dá um certo nozinho aí na cabeça de muitas pessoas. Isso é normal, não desista, ok? Mas se você tiver alguma dificuldade, deixa nos comentários aí que eu quero ver também para poder te ajudar, quem sabe numa próxima videoaula desse assunto. E aqui eu quero dar uma dica importante para você. Nós muitas vezes usamos o expoente negativo, menos 1, para indicar o inverso de um número. Então toda vez que você vê o expoente menos 1, ele está indicando para nós o inverso de um número. Como assim? Sempre que eu tenho ali, um exemplo, né? 3 elevado na menos 1. É uma outra forma de escrever o inverso do número 3. Olha a palavra, inverso. Então, o que seria 3 elevado na menos 1? Seria 1/3, que é o inverso do 3, certo? Se eu tenho, por exemplo, 5, qual é o inverso do 5? Eu posso escrever ele como 1/5 ou posso usar 5 na menos 1. Fica então essa dica para você, beleza? Espero ter te ajudado ao longo dessa videoaula, mas como eu falei, o importante é você pausar ela, olhar com atenção, sempre que tiver alguma dúvida, volta na parte que você não entendeu, dá mais uma olhada nessa aula e é claro, matemática não se faz só olhando, você tem que treinar também, isso é muito importante. Então, quero agradecer aqui a você que me acompanhou ao longo de toda essa videoaula, deixa o teu joinha aí, dá aquela curtida, dá também aí, né, o teu comentário para nós aqui é muito importante para a gente seguir tentando dar o nosso melhor para você e te ajudar a entender a matemática, beleza? Então, meu abraço e até a nossa próxima aula. Valeu?